Ele, né, como ele já falou, tem uma certa dificuldade, né, como ele já mesmo disse, né, não enxerga, e fazer os louvores com a letra tão que nos chama a atenção. Então, nesta tarde, só temos que agradecer a Deus por tudo, né, e apresentar Ele cada vez mais nas mãos do Senhor, para que o Senhor ajude, né? Porque a Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer, né, irmão Sabino? Eu vou dar só um recadinho ali. Fica à vontade, fica à vontade. Se os irmãos que estão ouvindo o programa e gostaram do hino do irmão Sabino e querem adorar a Deus, também tem playbacks, cantado em playbacks no YouTube. Eles entram no YouTube, digita lá Sabino Costa e vai encontrar imediatamente os 10 louvores, 5 cantados e 5 playbacks, né? E aqueles que se interessar pelas letras do hino do irmão Sabino, do Sabino Costa, ele só é ligar para nós, né? Liga para o telefone. O telefone é muito rápido, 91 80 80 48. 991 80 80 48. Você liga, a irmã José recebe a sua ligação e nós temos o maior prazer de adorar a Deus na sua igreja. Nós estamos para adorar o Senhor. Aleluia. Nós não queremos, estamos cobrando nada para cantar, para adorar o Senhor, porque o que me deu de graça, eu também darei de graça em qualquer congregação que eu for, tá certo? Então fica aí o aviso, se você quiser se interessar pelos hinos do irmão Sabino, é só ligar para o 91 80 80 48, e que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus, louvado seja, é verdade, irmão Dó. Eu digo assim, irmão Dó, né, porque é o nome carinhoso que nós temos com o Senhor, viu? Tá certo? E nós pode continuar chamando, não tem problema não. Então assim, nós ficamos alegres, né, porque ver o Senhor falar que não vai cobrar nada para cantar nas igrejas, isso eu acho importante demais. Porque aquilo que Deus nos deu, nós devemos dar também para os outros. Deus lhe deu de graça, e assim de graça o Senhor está dando novamente para aquelas pessoas que, né? Então assim, é uma maneira, irmão Dó, de agradecer, né, irmão Cláudio? É uma maneira da gente agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, né? Então, isso é muito importante. Então, eu quero deixar, irmão Sabino e o irmão Cláudio, eu quero deixar aqui uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, Mateus capítulo 14, versículo 22, né? Assim como eu falei bastante da passagem de Zaqueu, e ele fez um louvor em cima, né, daquilo que eu falava antes. Quem sabe se depois não vai sair algo, né? Depois, né, Mundó? Vai. Glória a Jesus. Então, quero deixar aqui para a nossa meditação nesta tarde. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Eu quero só que você repita o versículo para mim. Capítulo 14 e o versículo 22. Muito obrigado. Viu? Aí o versículo 23 diz: E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eita, Jesus. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo:
é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Só até o versículo 27. Eu fico um pouco assim, meio arrepiado, porque veja que Jesus, ele ordenou que os discípulos, eles fossem para outra banda do mar, enquanto ele despedia a multidão. Essa mesma passagem nós lemos aqui, há um programa atrás, nós lemos, né, Cláudio? E nesse momento eu estou lendo essa mesma passagem. Por quê? Porque me chama muita atenção. E os discípulos, eles foram adiante enquanto Jesus despedia. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, grande multidão de pessoas vinha ter com ele, porque queria ouvir o discurso de Jesus. Porque aonde Jesus está, grandes coisas acontecem. Aleluia. Grandes coisas acontecem. Ali ele curou muitas enfermidades e continua curando, porque ele está vivo. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Então, nesta tarde, ele mesmo diz através da sua palavra: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Nós cremos que o Senhor Jesus, ele está aqui. Glória a Jesus, nesta tarde. E aonde você está, se você estiver reunido com ou alguém falando desse mesmo amor que eu estou falando nesta tarde, com certeza ele vai estar aí também, porque ele mesmo falou que aonde estivesse 2 ou 3 reunido, ele estaria no meio. Então, nesta tarde, nós estamos aqui porque nos chama a atenção a maneira de Jesus trabalhar, né? Veja que ele despediu os discípulos e mandou que ele fosse à frente, e ele ficou para trás, e os discípulos foram no barco. E como era que ele ia encontrar com os discípulos, se os discípulos já tinham pegado o barco e tinham ido embora? Ele ordenou que eles fossem. Obrigou eles a ir, né? E a Bíblia diz que depois que ele despediu a multidão, ele saiu caminhando a encontrar os discípulos, caminhando por cima do mar, né? Mas quando os discípulos viram aquele homem vir ao encontro deles, a Bíblia diz que eles gritaram e ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus, ele disse: não temas, sou eu. Aleluia. Como quem diz, não tenha medo, sou eu que estou aqui. Por quê? Eles ficaram assustados, né, irmão Sabino? Porque ver aquela pessoa vindo, andando sobre as águas, é só para Deus, né? Só Jesus mesmo tem o poder de fazer algo tão interessante que nos chama a atenção. Então, nesta tarde, se você está passando por alguma situação que não está tão confortável a você, chame por este homem chamado Jesus, que ele pode resolver os teus problemas. Oh, glória! Ele pode sarar as tuas feridas. Ele pode transformar a tua vida. E ele pode fazer de você uma nova criatura. Glória a Deus. Só ele pode. Porque para andar por cima do mar, só Jesus tem o poder e mais ninguém.
Glória a Deus. A gente vê muitas pessoas criando aí aparato para andar sobre as águas. Eu vi essa semana um camarada fez um sapato assim, feito de garrafa PET para andar por cima das águas, mas não deu certo. Uma prancha E não dá. E não dá, porque só quem tem o poder de andar por cima das águas é Jesus, porque foi Ele que criou todas as coisas, né? Então, nesta tarde, se você está passando por alguma situação que você acha impossível aos seus olhos, clame por Jesus. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e de firmes que você não sabe ou não entende, né? Nós sabemos que é difícil, mas não é impossível, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Verdade. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. Porque é Ele que pode fazer algo na minha vida e na tua vida. Aleluia. Assim como Ele fez a outroras. Nós, há tempos passados, nós não prestávamos para nada. Vivíamos aí entregue aos... né? E Jesus teve misericórdia das nossas vidas, morrendo Ele na cruz para salvar a minha alma e salvar a tua alma. Foi Ele que verteu a sua última gota de sangue para nos dar o privilégio de hoje nós estamos aqui falando deste amor tão glorioso que é o amor de Cristo. Por isso que nós não podemos ficar calados. Nós temos que avançar cada dia mais para pregar este evangelho e dizer para você que ele está voltando. Aleluia. Oh, glória. E os acontecimentos nós estamos vendo e ouvindo falar. Hoje mesmo eu estava vendo ali no YouTube um acontecimento que aconteceu aí para uma cidade aí do sul, um vendaval que destruiu a cidade agora há pouco e devastou a cidade. Eu não gravei na mente que cidade foi, até falou, mas eu não... Mas destruiu a cidade. E isso é Jesus que está voltando. Jesus que está voltando. É o previsto, né, irmão? É o previsto, porque lá no livro, aqui em Mateus, no capítulo 24, quando os discípulos perguntaram a Jesus que sinais haveria para a sua vinda, e ele disse que eles não vos enganassem, mas quando houvesse fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, não era o fim, mas era o princípio das dores. Em São Paulo, né? É, São Paulo também, né? Olha aí. Pronto. Então, assim, é o princípio. E se é o princípio, é porque está no início. Aleluia. Né? Está no início. Por quê? O princípio, quando você vai em algum determinado lugar, que você vai entrar em um caminho, e o caminho é um caminho que você não conhece, aí você está entrando no princípio, né, daquele caminho aonde você não conhece, mas é um princípio, né? Então, isso nos mostra que Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja, como o irmão falou ali agora há pouco, irmão Sabino, que no céu não entra pecado. Para entrar no céu, você tem que renunciar às coisas que o mundo oferece, as coisas prazerosas do mundo, sabendo que as coisas que o mundo oferece para o mundo é muito bom, mas a Bíblia diz que quer se constituir inimigo de Deus, ame o mundo. Ou quer se constituir inimigo do mundo, ame a Deus. Porque é assim
Muitas pessoas que vivem na prática, né, fazendo aí tudo que o mundo oferece, quando você chega e fala da palavra de Deus, aí você cria uma inimizade. Não é assim? Você cria uma inimizade. Então, não se mistura óleo com água. Não é? A luz com as trevas. Quando as trevas, a luz chega, as trevas desaparecem. Então, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Temos que servir ou a um ou a outro. Não podemos estar em cima do muro. Nós temos que estar ou do lado da verdade ou do lado da mentira. Porque são dois caminhos e são duas portas. É desse jeito. Não é verdade? O caminho que leva o homem à presença de Deus, a Bíblia diz que a porta é estreita e apertado o caminho. Mas o caminho que leva o homem à perdição, a Bíblia diz que a porta é larga e espaçoso o caminho que leva o homem à perdição. E a Bíblia diz que é muitos que entram por este caminho. Então, nesta tarde, fica com esta reflexão, porque nesta tarde Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. Nesta tarde, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. E o irmão Dó, ele é cantor, mas também ele é pregador. E ele vai agora, né, também ter a oportunidade de dar uma mensagem aí em nome de Jesus. O irmão Sabino, ele passava 2 horas aqui falando, pregando o evangelho, interagindo com as pessoas, né? Então, a oportunidade está com ele agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós que saímos de nossas casas para chegar até a casa de Deus, isso aqui é a casa de Deus. Nós estamos prontos para o que der que vier, pronto para a batalha. Porque o crente que foge da batalha já sabe, né? Graças a Deus, meu amado, por mais uma oportunidade que o Senhor me dá para dizer que Deus é bom, Deus é fiel. E eu quero dizer aos meus irmãos que estou aqui nessa tarde para louvar, engrandecer o nome do Senhor, mas também para fazer qualquer algo da parte de Deus para você. No livro de Mateus, vamos para Mateus, capítulo 16, 23, 24. Vê se eu não estiver errado, por favor. Leia aí para mim. 16 e 24, Mateus. Glória a Deus. Que ele diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E o 22. O 22 antes. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Aí o 23 completa. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Glória a Deus. Graças a Deus pela palavra que foi lida nessa tarde. Eu acredito que você que sai do outro lado vai meditar nela, porque em todos que nós temos para levar a mensagem de Deus tem que ter muita responsabilidade. Glória a Deus, porque do outro lado está o ouvinte que está esperando algo da parte de Deus, e Deus vai falar com você nessa tarde. Glória a Deus. Meus amados, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho amado para descer à terra, encarnar-se
nascer como humano, pregar a sua palavra com o seu ministério aqui na terra. Por quê? Porque os seres celestes não podem chegar aqui na terra, comer e beber. Por que, irmãos? Porque a Bíblia diz que só aqueles da geração descendente de Adão e Eva, que foi gerado do pó, é que pode beber e comer. Por isso que Jesus veio, encarnou-se, nasceu para cumprir essa missão. Porque foi uma promessa lá em Adão. Jesus disse na sua palavra que da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Só que ninguém acredita nada. Ninguém dava apoio, ninguém chegava a fazer isso. Não, é verdade. Jesus, porque tudo é mistério de Deus. Você só entende a palavra de Deus se entrar em mistério, se tiver em mistério. Porque a palavra de Deus é assim. E Jesus cresceu. Aos 12 anos se apresentou aos sábios, né? E aqueles doutores da lei, uma criança no meio daquele povo, e diz que todos paravam para ouvir Jesus falar. Só que aí tem um mistério, irmão Justo. Ele se apresentou aos 13 anos e foi se representar aos 30. 17 anos Jesus passou afastado de toda, digamos assim, a população. Porque ainda não era o tempo. Porque naquela época você só podia assumir o ministério depois dos 30 anos. E Jesus, quando se representou, o que ele fez logo? Foi o maior milagre na história daquela cidade. Que ele transformou a água em vinho. Aleluia. Aquela água que não servia para nada, que estava numa taxa onde o pessoal lavava os pés, não servia para nada. Para muitos não servia para nada, para Jesus, na hora que ele quisesse, ele faria algo importante daquela água. Aleluia. Que estava sem servir para nada. Mesma coisa é você, meu amado. Você que está aí do outro lado. Alguém diz que você não serve para nada, você não presta para nada, nada vai servir que você fala o que diz. Mas lembre de uma coisa. Jesus está no barco. Se ele está no barco, o barco não vai afundar. Aleluia. E aquilo que disseram que você não era, você vai ser. E aquele que dizia que não queria ver, eles vão ver. De uma forma ou de outra vão ver Deus operar na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chegou ali, perante aquele povo, e de repente veio a má notícia. Porque a má notícia corre logo, né? Chegaram a Maria, porque a convidada especial era Maria. Jesus foi como filho. E aí, Maria acabou o vinho. E naquela época, como hoje também, hoje é a mesma coisa, não mudou nada, só mudou o lado da bebida. Que o vinho representa alegria, né? É verdade. Representa alegria. E ali era todo cheio de alegria. De repente acabou o vinho, acabou a alegria. Aquele homem chegou perto para Maria e falou: Maria, acabou o vinho. E ela olhou para Jesus e disse: Jesus, eu não creio que ela falou só isso, não. Eu sei que tu pode, Jesus. Eu sei de onde tu veio e o poder que tu tem. Tu pode transformar o que você quiser. Atende o pessoal. Mas Jesus, ela disse para Jesus: faltou o vinho. E ele disse o quê? Que tenho eu contigo, mulher? Isso ainda foi repreensão, irmão Justo, para um contrário de uma palavra pesada? Não. Ele estava dizendo para Maria que não tinha chegado a sua hora. Só isso, nada mais. Muitas pessoas pregam que houve uma coisa e tal. Não, não foi nada disso.
não chegou a minha hora. Mas para honrar sua mãe, porque a Bíblia diz, ele como Deus teve pai, não teve mãe. E como o homem teve mãe, não teve pai. Dá para entender, dá? É. E chegou a ocasião, ele para honrar a palavra da sua mãe, fez a transformação do vinho. Aí voltamos lá para Mateus 23, 22 e 23. Quando o inimigo usa alguém para desfazer ou querer desfazer da palavra de Deus ou do poder de Deus. O inimigo está ao nosso redor, irmão Júlio. É verdade. Qualquer vacilo que o senhor der, que eu der, que o irmão Cláudio der, o inimigo aproveita. E ele não vê quando você está forte, não, ele só vê quando você está fraco. E ele aproveitou Pedro ali, e Jesus falando para Pedro, para o seu discípulo, né, sobre o que é o mistério de Deus, o que Deus pode fazer, né, que ele ia morrer, mas ia ressuscitar, que Jesus pregava direto. Jesus pregava que ia morrer e ressuscitar. E Jesus ressuscitou e ninguém acreditou. Hoje nós pregamos que Jesus está vivo. Muitos não acreditam. Mas não se preocupasse que ele estava no controle de tudo. Mas Pedro, como aquele que tomava as decisões na frente de todos, encheu o espírito com palavras negativas e também pensei, creio eu que ele pensou por outro lado, a palavra carinhosa. Não, Senhor, você não vai passar por nada disso. Não vai pensar. Por que você vai passar por isso? Morrer para quê? Não. Mas só que Jesus, que conhece de tudo, já sondou o coração dele. O inimigo tinha entrado sobre ele e usado Pedro para dizer: de forma alguma, Senhor, o Senhor vai passar por isso. E Jesus disse: atrás de mim, Satanás. Isso aí é quando chega para nós também, quando nós saímos pregando a palavra, evangelizando, falando da grandeza de Deus, da grandeza do Senhor, o que Ele pode fazer, da onde Ele veio, para que Ele veio, tudo isso nós falamos sobre isso. E alguém diz: estão falando abobrinha, isso não acontece não, isso não vai acontecer nada, o mundo não vai se acabar, isso não existe. Meu amado, minha amada, você está me ouvindo? Jesus não mudou de ideia. Aleluia. Ele vai voltar sim. Se prepare, que você queira ou não queira, Jesus vai voltar. Porque Jesus é Deus sem você e é Deus com você também. Se você está com ele, ele é Deus. Se você deixar ele, ele é o mesmo Deus. Só quem perde é você. Então, nessa tarde, fique com essa reflexão, para que você saiba que Jesus é o mesmo e não mudou. Ele vem buscar a sua igreja. Mas a sua igreja só vai subir aquele lavado e remido no sangue dele, no sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque, como eu falei, no céu não entra pecado. Aleluia. E para você entrar no céu, você tem que ser um homem arrependido. Se arrepender de tudo que você fez e obedecer ao Senhor. Porque se você não se arrepender, você não se converteu. Porque ninguém se converte a não ser arrependido. Porque primeiro você se arrepende, depois você se converte. Aleluia. A palavra de Deus que diz, e eu creio. Então nessa tarde, fique com essa palavra. Se arrependa dos seus pecados. Abrace o Senhor, que Ele está bem pertinho de você, dizendo: venha, meu filho. Aleluia. Porque o caminho é esse. E não há outro caminho se não for Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quem está conosco ouvindo a programação, irmão Cláudio e irmão Sabino, é Reginaldo Perazzo. Amém. Reginaldo Perazzo. Um abraço, Reginaldo Perazzo. Está ouvindo a programação aí. Um abraço, meu querido. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nosso irmão Reginaldo, ele passou também por um momento um pouco difícil, né? Enfermidade, mas graças a Deus ele está bem.
e já está trabalhando aí, a gente vê ele aí através das redes sociais, né, fazendo as reportagens, não é verdade? E nesta tarde é uma honra, né, ter o Reginaldo Perazzo conosco aí, ouvindo a nossa programação. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E aí, com certeza, ele também está revendo aí o nosso irmão Sabino, né? Vendo aí pela programação. Então é assim, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Como diz lá no Salmo 119, e no versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela quem nos ilumina, ela quem nos identifica, né, aonde nós estamos e o que nós devemos fazer, né? A palavra de Deus, eu sempre digo que é uma bússola, né, que leva o homem à presença de Deus, né? Você vai conforme a palavra e você vai indo, né? Porque está sendo guiado através da palavra, né, meus amigos? É verdade. Através da palavra. Então, nesta tarde, para nós é uma alegria estarmos aqui juntos, mais uma vez aqui, para fazer esta programação. Quero mandar também a paz do Senhor para o nosso irmão Jailson, nosso irmão Josivaldo, a todos da rua Luciene Cabral Bernardo, um abraço para vocês, Deus abençoe, é verdade. E também ali na Jardim Imaculada 2, né, um abraço também para a irmã Luciene, seu esposo, irmão Nivaldo, e a todos que ouvem a programação através das redes sociais. Deus continue abençoando a todos, mais uma vez um abraço ali, a paz do Senhor para todos ali do Campo da Sambra, né? Deus continue abençoando essas vidas, né? Que sempre está ouvindo a programação. Aí a gente passa, tem aí aquelas caixinhas. Eu estava meditando essa semana, irmão Sabino, que como está um pouco assim mais difícil, né? A gente estamos nas ruas, né? Fazendo as programações e, aliás, os cultos, né? Mas nós temos essas caixinhas e eu vou dar mais uma aprimorada nelas, que é para nós podermos daqui mesmo a gente anunciar o Evangelho, não é verdade? A gente vai, hoje está difícil porque a Energisa, ela está com um programa aí de dar uma limpada nos postes, né? E aí fica mais difícil, mas a gente Jesus vai nos guiando e nós vamos levando a mensagem. Caso contrário, a gente pode fazer através das redes sociais, né? Eu quero ver aí com uma pessoa para nós fazermos um site aí para nós termos mais liberdade de nós fazermos a programação. O irmão Reginaldo Perazzo mandou um recado aqui dizendo assim: um abraço a todos, que Deus sempre nos abençoe. Ao amigo Sabino, muito feliz em ver essa pessoa maravilhosa nessa bancada da rádio. Muito obrigado, irmão Reginaldo, aí pelos elogios, né, irmão Sabino? Eu quero agradecer ao irmão Reginaldo Perazzo, que sempre entrava no programa Fé em Ação e fazia aquela coisa boa. A gente sentia prazer de conversar com ele. Um abraço para você, meu irmão, que Deus continue abençoando e dando muita saúde. E o resto é nada. É nada. Lembrando, Reginaldo, que o irmão Sabino aí, ele lançou aí, né, os seus louvores, né, nesta tarde, para a glória de Deus aí, cantor e compositor, viu? Cantor, você sabia que ele já cantava, né? E agora está compondo seus próprios louvores, né? É Deus que faz isso na vida do homem. Deus é quem faz essas maravilhas, porque Deus só faz coisa boa, né? Deus só faz coisa boa. A gente é quem somos um pouco meio cruel, né? Que às vezes se engancha com alguma coisa, né, meus amigos? Se engancha com alguma coisa e deixa de buscar o Senhor, né? De buscar o Senhor. Mas assim nós vamos indo. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim: mesmo tendo pouca força, né?
Não negasse o meu nome. Então nós, Apocalipse, né? Então Apocalipse 3:9. 3:9. Então assim, nós sabemos que nós somos falhos, né? Somos falhos, somos frágeis. Deus sabe disso, né? Porque quando Ele nos escolheu, Ele já sabia das nossas fragilidades, não é assim? Ele já sabia. Mas mesmo assim, você vê que Pedro, né, irmão Sabino? Nossos limites, né? Nossos limites. Você vê que Pedro era um homem, assim, segundo a vontade de Deus. Pedro era aquela pessoa que estava ali ao lado de Deus, de Jesus toda hora. Não é assim? E a decisão era ele que tomava. E ele tomava as decisões, mas tinha decisão que ele tomava que Jesus ele dizia: Pedro, guarda a tua espada, Pedro, não faz isso não, não é? Até que ele falou aquela palavra que o Senhor falou aí, agora ele diz: para trás de mim, né? Não, porque o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que Jesus não ia passar por né? Por aquela morte, mas era preciso Jesus passar. Se ele não tivesse passado, nós não estaríamos aqui, né, irmão Sabino? Nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse passado pela cruz, nós não estaríamos aqui. O empecilho foi grande. Você veja que Jesus ele foi tentado, né, no deserto. Quando Jesus ele estava lá no deserto, 40 dias, né, que a Bíblia diz que Jesus ele jejuou, né? E ele foi tentado. E se nessas tentações todas ele venceu, e por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Para falar do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, e dizer para você que ele quer fazer algo especial na sua vida. Basta tão somente você crer na palavra de Deus, crer no Evangelho. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se você crê, você é salvo. Se você não crê, está lá em Marcos, né? Escrito: aqueles que crê serão salvos, e os que não crê, aí, né, serão condenados, diz a palavra de Deus. Então, a palavra é muito pesada, mas é preciso ser falado, porque nós não podemos nem aumentar e nem diminuir, né, irmão Sabino? Nem aumentar e nem diminuir. Porque só tem dois caminhos, né? Só tem dois caminhos. E a escolha quem faz é você. Tem dois caminhos, você quem escolhe se você quer ir para a direita ou ir para a esquerda. Nós temos aí, no mundo aí, tem dois caminhos. Tem um do lado direito e um do lado esquerdo. E tem muito do lado esquerdo aí que está seguindo, que não adianta a gente comentar. Então, vamos falar de Jesus, que é melhor. Jesus, né? Glória a Jesus. Então, nesta tarde, esta é a mensagem que nós temos para você, é falar de Jesus. Aqui nós só falamos de Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então é Jesus. Aqui o objetivo é Jesus. Nós não podemos calar a nossa boca. A Bíblia diz que se nós calarmos a boca, até as pedras clamarão. Então nós temos que prosseguir, como eu sempre falo, né, meu Cláudio? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, né? E o irmão Dó hoje passou lá da Macedônia, né? Como o irmão Cláudio sempre está passando toda semana, ele está vindo para cá. O irmão Dó veio lá do Marcos Moura, né? Que às vezes ele escuta lá, mas hoje ele está aqui pessoalmente para nos ajudar nesta tarde com esta programação. Então, vamos ouvir também o nosso irmão Cláudio, né, irmão Sabino? Nosso irmão Cláudio aí com a sua mensagem, né? Com a mensagem que Deus já colocou no seu coração. Como eu vi a semana passada, semana atrasada, o irmão Cláudio também estava lá, né? Que quando o pastor José Carlos Lima veio para uma reunião de obreiros, e ele falou lá que é muito difícil. Imagine um homem daquele, né? É difícil dar uma palavra. É difícil. Ele disse: se Deus não mandar, nós não falaremos nada. Ficamos em pé, olhando
para você. Foi isso que eu vi. E é mesmo. Tem dias que você está cheio, não é? Deus lhe enche, vem na sua mente a palavra com facilidade, porque Deus está mandando. É como quem já tirou água de cacimba? Eu já tirei. E eu também. Você chega lá e começa a tirar naquela água, você leva uma cuinha, né? É uma cuia. Uma cuia. Muita gente sabe o que é isso, não. Leva aquela cuia e você está tirando a água e enchendo o cântaro. E quanto mais tira, mais sai. Quanto mais tira, quando você chega com ela em cima, que despeja dentro do balde lá, ou dentro do pote, quando você volta, já está cheio de novo, e você só enchendo. Por quê? Porque Deus está mandando. Aquilo ali é Deus mandando, irmão. Aleluia. Mandando, não é? É Deus mandando. Então, na nossa mente, a palavra é Deus que manda. Então, nesta tarde, estamos aqui falando algo porque Deus está mandando. Porque eu vejo aí pessoas quando perdem assim a mente, né? Fica, não tem mais como falar. Por quê? Porque sumiu tudo, apagou. É como um computador quando apaga a memória. Não é assim? E nós temos uma memória, né, meus amigos? Nós temos a memória. E quando apaga a memória, acabou. Você vê que tem hora que você vai falar algo, procura a palavra, até mesmo o nome de pessoas que você conhece. Você vai falar e some da mente. É verdade. Não é verdade? Ontem mesmo eu estava ali, aí estava prestando conta ali de algumas coisas que eu tinha. E eu estava com a nota na mão do que eu tinha comprado e estava prestando conta e fiquei olhando para a nota para me lembrar o que era que eu tinha comprado. E eu olhando para Manuel assim e olhando para a nota e olhava para ele para dizer, né, o que é, porque eu tinha que dizer o que foi que eu comprei para poder ele, né? E eu disse, tá, Manuel, eu estou aqui olhando para a nota e não estou me lembrando não, o que foi que eu comprei não. Mas aí com um pouco, aí veio na mente. Aí eu me lembrei. Aleluia. Mas isso é notório em nossas vidas. Não é? Nós somos falhos, né, irmão? Nós somos falhos. Somos limitados. Agora, nós falamos de um que é ilimitado. Ele é além do limite. Não é? É aquele que está conosco em nosso meio. Irmão Cláudio. Glória a Deus. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Mediante já as palavras que já ouvimos nesta tarde, já estamos alimentados. O louvor também que o irmão aqui, ele compôs. Bíblia pura aí. E é Bíblia pura, né? É. Louvado seja Deus, que fala. Eu estava ouvindo aqui o louvor e lembrando das passagens que o Senhor deu para que fosse falado de acordo com as Escrituras Sagradas. E nós ficamos o quê? Regozijados, alegres, porque sabemos que o louvor, aleluia, ele prepara. Você vê que depois que louvam, você fica fortalecidos, e aí Deus manda o necessário, a palavra, para que também nós viemos se alimentar delas. E o irmão falava aqui do início, né, da passagem de Zaqueu, daquele homem, no capítulo 19 de Lucas, e a gente vê a trajetória. Louvado seja Deus, que ele enfrentou, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um desejo de conhecer Jesus. Louvado seja Deus. E isso, quando nós colocamos um propósito, não é? Porque você tem propósito, você tem planos, projetos, você tem sonhos, e você apresenta a Deus
e muitas das vezes não é como você quer. Passa anos e anos, mas no tempo de Deus, aleluia, aquilo é concretizado na sua vida. Não foi no seu tempo, mas no tempo de Deus. Deus preparando para dar o melhor, para que, através da pessoa, outras sejam beneficiadas. Louvado seja Deus. E o irmão Justo, ele gosta de fatos, das passagens que traz, aleluia, aquela raiz, e que se aprofunda tanto no ser espiritual como no material. Passagem que vem do próprio Jesus, que está na cena ali, e a gente fica a pensar, como pode tudo isto? Mas Deus mandou Jesus porque Ele é, louvado seja Deus, soberano. E tudo, aleluia, para Ele é fácil. Ele do nada faz tudo. Louvado seja Deus. Deus falava com seus profetas, aleluia, e muitas coisas que se tornavam e se tornam impossível ao homem, a Bíblia diz que é possível a Deus. Jesus, quando ordenou, Jesus, quando, aleluia, Ele mandou, Ele obrigou, em outras passagens, Marcos diz que Ele obrigou os seus discípulos, aleluia, passarem para outra banda. Aleluia, Ele sabia, porque Ele sabe das coisas já do fim, antes que Ele inicie. Ele já sabe o processo, o trajeto, o destino, qual será, e o que você vai enfrentar durante a caminhada. Louvado seja Deus. Mas os discípulos seguiram, foram, cumpriram, mas eles não sabiam o que iria acontecer. Aleluia, depararam-se com uma tempestade. E a Bíblia diz que o vento ficou furioso a ponto de as águas se agitarem. E todos quantos estavam tripulantes ali naquele barco, eles tiveram medo. O medo, o assombro, talvez até, aleluia, a murmuração. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, o socorro chegou. Louvado seja Deus. Não foi ali lhe permitido que nenhum dano viesse sobre eles, nem o barco virasse, e nem que eles viessem se afogar. Mas justo aconteceu, a ponto deles gritarem, a ponto deles ficarem atemorizados. Aleluia! Porque de longe eles olhavam e viam um vulto, mas eles não sabiam que era Jesus. Jesus não falou a hora que ia ao encontro deles. E aquele vulto, aleluia, aquela personagem se aproximava e eles reagiram com grito. Ou seja, no momento
do medo, há vários tipos de reação. Alguns correm, alguns gritam, alguns fazem algo, porque o medo afronta. Mas é preciso, aleluia, nesse momento, que é difícil, humanamente, a gente pedir o socorro àquele que pode nos socorrer. Veja que eles gritaram e ainda veio a palavra. É um fantasma. Aleluia. Mas Jesus, que sabe, conhece e tem o poder no céu e na terra, ele estava tranquilizando e disse: não temas, sou eu. Ele identificou-se: não temas, sou eu. Aleluia. E quando ele diz não tema, ele não tenha medo. Louvado seja Deus. Ele está o quê? Trazendo calma. Tenha paz. Sou eu. Fulano, Beltrano, estou chegando. Não sou, aleluia, algo diferente, estranho. Louvado seja Deus. Eu não sei, nesta tarde, aleluia, o que você está passando. Qual a situação que está enfrentando. Mas eu sei de uma coisa, é se você clamar, se você buscar, se você confiar, aleluia, naquele que tudo pode fazer, tudo vai, aleluia, voltar à paz. Tudo vai ficar tranquilo, porque Jesus, ele veio, aleluia, para salvar. Ele veio trazendo paz, aleluia. E sabemos que muitos dos que ouvem, eles rejeitam a paz. Porque quem rejeita Jesus, rejeita a paz. E rejeitando a paz, ele abraça outras coisas, paz ou guerra. Mas Jesus é quem guerreia por nós. Nós temos na palavra de Deus muitas das passagens, aleluia, dizendo que Jesus é o que peleja por nós. As nossas poucas forças não têm condições. Mas se nós entregamos, confiamos e cremos, aleluia, naquele que é e que pode, todas as coisas nos são permitidas. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Mas a Bíblia diz que com eles nós somos mais do que vencedores. Isso é um privilégio com Ele. Louvado seja Deus. O Salmo de número 37, 5 dos Salmos, o verso 5, ele nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, aleluia, é total, a entrega é total. Você entrega, aleluia, o caminho, seu ser, sua vida, aleluia, a sua trajetória, mas entregar ao Senhor.
Louvado seja Deus. E ainda diz mais, confia nele. Confia. Além de você entregar, você deve confiar. Porque quem confia, entrega-se. É entrega total. Não, e descanse. Não duvide. Aleluia. Porque aquilo que você entregou, louvado seja Deus, com certeza você vai ter a resposta daquilo que você quer. E ainda diz, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Porque a entrega é algo que você não faz com todo mundo. Você não entrega algo a todo mundo. Você tem aquela pessoa que confia e diz, nesse aqui eu confio, eu mando ele fazer isso, entrego isso, aleluia, resolve isso por mim, mas não é a todos. E quando você entrega, eu entreguei fulano, para ele resolver isso para mim, eu posso descansar. Porque eu vou ter aquilo, aleluia, que eu solicitei, que eu entreguei, aleluia, com certeza. Ele vai resolver para mim. Mas a quem você não confia, você não entrega. E a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Glória a Jesus. Quando se entrega, aleluia, o Senhor sabe as condições, sabe a necessidade, sabe tudo o que necessitamos, o que precisamos. Ele sabe. Então, você apenas relata a ele. Esse Salmos é muito lindo também aqui. Louvado seja Deus, que ele é Deus e guarda fiel do povo. E a Bíblia vai dizer que o salmista, aleluia, no momento, acredito, de angústia, aleluia, ele olhou para o monte. Ele olhou para o monte, dizendo, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Um momento difícil, você olha para um lado, você olha para outro, mas, aleluia, ele em si, no momento difícil, ele estava abaixo e viu os montes, e ele fez a pergunta, de onde me virá o socorro? Aleluia! E veio de imediato, e ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Aleluia. Já encontrou a resposta da pergunta que ele fez. O Senhor coloca logo, sou eu, a solução da tua causa, do teu problema, eu sou o teu socorro. Louvado seja Deus. Aí ele sai dizendo, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não torquenejará. Fica tranquilo, porque o pé não vai sair, aleluia, do alvo, do caminho, da direção. Ele vai te proteger. Ele tem uma saída, aleluia, para esta situação, e ele vai te guardar. Por quê? Porque ele não dorme.
ele não cochila, ele está atento, está a par da causa do problema e da situação. Aleluia! Eis que não torquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. E ele diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Proteção. Castigante o sol, uma caminhada, aleluia, mas você não vai sofrer danos algum. O meu socorro vem do Senhor, o Senhor vai te dar um amparo, vai te livrar, Ele vai te dar condições de você ir, permanecer e voltar, aleluia, em paz, sem que nada, aleluia, venha te acontecer. Louvado seja Deus. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, aleluia, Ele vai proteger a tua alma que chora, a tua alma que, aleluia, sofre, que se alegra, vai te guardar, aleluia. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Aqui fala daqueles, aleluia, viajantes, louvado seja Deus, que saíam a caminho, a subir, peregrinando até a terra prometida. E eles saíam, aleluia, com seus rebanhos, os seus cavalos, louvado seja Deus, com aqueles mantimentos, com algo, e era muito perigoso serem apanhados por malfeitores, louvado seja Deus, e eles subiam para adorar, para ir a Jerusalém, para ir buscar da parte de Deus um renovo, uma palavra para se edificar, aleluia, para estar seguro diante de muitas situações. E eles, com medo, louvado seja Deus, eles seguiam, mas, aleluia, o Senhor tem tudo isso. Aleluia, Ele é o socorro, Ele não vai deixar que o teu pé, eles fujam, saia do destino, aleluia, desejado. Ele vai dormir, Ele está vigilante, Ele está te guardando, Ele é a sombra à tua direita. O sol é castigante, mas não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. Faz-me lembrar quando o povo peregrinava na saída ali do Egito, e Moisés, ele clamou a Deus para que a presença de Deus o seguisse, viesse com ele. E Deus mandou que o sol, louvado seja Deus, naquele período castigante, o sol, aleluia, viesse proteger o povo para que não tivesse danos de queimadura, aleluia, porque o sol era forte. E de noite ele mandava a luz da lua, louvado seja Deus. E aqui nós vimos a proteção. O sol não vai te molestar, com certeza tem um amparo. O Salmo 91 diz que aquele, aleluia, que está habitado, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai, você vem, aleluia, nem o sol e nem a escuridão, ele vai, aleluia, impedir da tua chegada e da tua saída. Louvado seja Deus.
É Ele que vai te guardar. É Ele que está à tua direita. Aleluia, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, e tu não serás atingido. Depara-se com muitas situações durante essa peregrinação, durante esta caminhada, aleluia, mas nenhum danos, aleluia, será feito. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que toda, aleluia, a espada preparada contra ti não prosperará. É Ele quem livra, é Ele quem dá o amparo, o apoio no momento mais difícil. E era essa situação dos discípulos quando estava em alto mar, que o vento levantou-se e as águas se agitaram. E agora veio o que? O medo, o grito. Mas o Senhor, o socorro presente do Salmo de número 46, Ele estava lá, lhe dando, aleluia, proteção. Ele protege. Louvado seja Deus. Salmo 46, Ele dá proteção. Ele está presente. Aleluia. E Ele também, aleluia, Ele dá confiança. Que confia no Senhor, aleluia, serão como o Monte Sião. Aleluia. Glória a Jesus. No 46 diz que Ele é o refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro. Bem presente. É para já. Louvado seja Deus. Mesmo que, aleluia, as águas rujam. Louvado seja Deus. Aí diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mesmo que isso aconteça, mesmo que venha tempestade, mesmo que as águas sejam tantas e rujas e perturbe, ainda que os montes venham se abalar pela sua braveza, há um rio, aleluia, cujas correntes vai alegrar, vai voltar novamente. Aleluia, fartura, aleluia, bonança, aleluia, escassez, vai sair, aleluia. E você vai ter, aleluia, que se alegrar e vai agradecer a Deus por ter lhe guardado, por ter lhe, aleluia, dado todo o amparato e que nada, louvado seja Deus, veio lhe acontecer. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Deus está com suas mãos estendidas, protegendo, aleluia, para que você, aleluia, tenha paz. Para que você faça, louvado seja Deus, conforme a sua vontade. Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. É Ele quem faz, aleluia, tudo isso por nós. Ele tira o embaraço, Ele tira todas as dificuldades, as dúvidas e deixa você, aleluia, pronto, em ordem, para novamente voltar a ser, aleluia, a primeira pessoa e passar a glorificar o nome dele com mais confiança. Entrega teu caminho ao Senhor. Agora confia nele. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio. Ele que guarda, ele que esconde, ele que protege, para que você possa chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando e dando a cada um outras e outras oportunidades. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Coisa boa, né, irmão Sabino? Coisa boa. Coisa do céu. Coisa do céu. Coisa do céu. Glória a Jesus. E nós queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido nesta tarde, entre os louvores,
entre as pregações, né? Deus tem se revelado em nosso meio nesta tarde e que nós estamos de vera alegre, Glória. porque estamos na presença do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Mas nós ainda vamos ouvir mais um louvor para encerrar com chave de ouro, né? Nesta tarde. Agradecemos a Deus por tudo e também a você que esteve conosco ouvindo a nossa programação. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita alegria e muito obrigado a todos que nos acompanhou até agora, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o nosso irmão Sabino louvar a Deus com mais um louvor para a glória de Deus. Glória a Jesus.